Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 16 de janeiro, celebramos São Bernardo e companheiros mártires. A Igreja Universal venera o diácono Santo Estevão como o primeiro mártir do cristianismo, mas também as igrejas locais, bem como as congregações religiosas, sempre prestaram especial veneração aos seus protomártires. Hoje é a ordem dos frades menores que celebra aqueles irmãos que foram os primeiros a derramar o seu sangue como testemunho perene de sua fé cristã. Bernardo, Ottoni, Pietro, Acúcio e Adilto. Esses são os seus nomes. Foram os primeiros missionários enviados de São Francisco de Assis nas terras dos sarracenos. Trajeto religioso. 6 anos depois da sua conversão, tendo fundado a Ordem dos Frades Menores, São Francisco sentiu-se inflamado pelo desejo do martírio e decidiu ir à Síria pregar a fé e a penitência aos infiéis. No entanto, o navio em que viajava acabou na costa da Dalmácia devido ao vento e ele foi forçado a regressar a Assis. O desejo de obter a coroa do martírio, porém, continuou a permear o coração de Francisco e ele então pensou em viajar para Marrocos e pregar o Evangelho de Cristo a Molino, líder dos muçulmanos, e aos seus súditos. Chegou à Espanha, mas foi forçado novamente a retornar a Porciúncula devido a uma doença súbita. Uma nova tentativa, apesar dos 2 fracassos sofridos, organizou a ordem em províncias e enviou missionários a todas as principais nações europeias. No entanto, no ano de 1219, deu também autorização ao padre Ottoni, ao subdiácono Bernardo e aos irmãos leigos Vitale, Pietro, Acúcio, Adilto, para irem pregar o Evangelho aos sarracenos marroquinos, enquanto optou por se juntar aos cruzados que se dirigiam para a Palestina, para viajar aos lugares santos e converter os indígenas infiéis. Tendo recebido a bênção do fundador, os 6 missionários chegaram à terra da Espanha. Chegada ao reino de Aragão, ao chegarem ao reino de Aragão, Vitale, líder da expedição, adoeceu. Mas isso não impediu que os outros 5 irmãos continuassem a viagem sob a orientação de Berardo. Em Coimbra, Portugal, a rainha Urraca, esposa de Alfonso II, recebeu-os em audiência. Descansaram alguns dias no convento de Alenquer, beneficiando da ajuda da infanta Sancha, irmã do rei, que lhes forneceu roupas civis para facilitar o seu trabalho apostólico entre os muçulmanos. Assim, vestidos, embarcaram para a suntuosa cidade de Sevilha, então capital dos reis mouros. Conversa com o rei não exatamente prudentes. Correram apressadamente para a mesquita principal e ali começaram a pregar o Evangelho contra o islamismo. Naturalmente, foram considerados loucos e espancados, mas não perderam a compostura e, tendo ido ao palácio do rei, pediram para falar com ele. Molino ouviu-os com relutância, e assim que ouviu Maomé ser descrito como um falso profeta,
ficou furioso e ordenou que fossem trancafiados numa prisão escura. Seu filho disse que desejava decapitá-los imediatamente. Teria sido uma sentença muito dura, além de sumária, e, portanto, era preferível, pelo menos, observar algumas formalidades. Passados alguns dias, o soberano fez com que fossem chamados à sua corte e, ao saber que pretendiam mudar-se para a África, em vez de os mandar de volta para a Itália, satisfez-os, embarcando-os num navio pronto a partir para Marrocos. Dos 5 missionários, estava infante português Dom Pietro Fernando, irmão do rei, muito ansioso por admirar a corte de Mirabolino. A tentativa de pregar a fé desde a sua chegada aos países africanos, Berardo, que conhecia a língua local, começou imediatamente a pregar a fé cristã perante o rei e a criticar Maomé e o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Mirabolino, então, decidiu expulsar da cidade, ordenando também que fossem mandados de volta para as terras cristãs. Mas os frades, assim que foram libertados, retornaram prontamente à cidade, retomaram a pregação em praça pública. O rei, enfurecido, então, os jogou em uma cova para morrerem de fome e dificuldades. Mas eles, após 3 semanas de jejum, foram retirados dela em melhores condições do que quando estavam trancados. O próprio Mirabolino ficou tanto surpreso. Um dia, Mirabolino, para reprimir alguns rebeldes, foi obrigado a marchar com o seu exército, solicitando também a ajuda do príncipe português. Esses últimos, porém, o incluíram também os 5 franciscanos. E um dia, quando o exército ficou sem água, Berardo pegou numa pá e cavou uma cova, fazendo correr uma fonte abundante de água doce, com inevitável grande espanto por parte dos mouros. Contudo, continuando a pregar apesar da proibição, submetidos à flagelação e lançados na prisão, foram então entregues à plebe para se vingarem dos insultos que proferiram contra Maomé. Foram assim açoitados nos cruzamentos das ruas, arrastados sobre cacos de vidro e vasos partidos. Sal e vinagre misturados com óleo foram derramados sobre suas feridas, mas eles suportaram todas essas dores com tanta coragem que pareciam impassíveis. Mirabolino só poderia ser admirado por tanta paciência e resignação, e por isso tentou convencê-los a abraçar o Islã, prometendo-lhes riquezas, honras e prazeres. Os 5 frades franciscanos, jovens, também rejeitaram todas essas provações, todos esses prazeres, e exaltaram a religião cristã. A esta altura, Mirabolino já não resistiu a tais aversões e, tomado de raiva, pegou na cimitarra
e decapitou 5 intrépidos confessores da fé. Era o dia 16 de janeiro de 1220, perto de Marrakech. Nesse momento, as suas almas, ao levantarem voo para o céu, apareceram a infanta Sancha, sua benfeitora, que naquele momento estava reunida em oração no quarto. A canonização desses irmãos, regressando a Portugal, trouxe finalmente consigo as preciosas relíquias que destinou à igreja de Santa Croce, em Coimbra, onde ainda hoje são objeto de veneração. Esta experiência desenvolveu em Santo Antônio de Lisboa, conhecido por nós como Antônio de Pádua, a ideia de passar da ordem. Santos mártires franciscanos que levaram a vida junto com Deus e doaram a sua vida por amor ao Senhor. São Bernardo e companheiros mártires, rogai por nós.